Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Você pode assentar. Todas as vezes que aplaudimos, nós estamos celebrando ao Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4. A vantagem de ter a Bíblia, né, no celular ou no iPad, no Smart, é que você tem várias versões. Eu estou usando a versão Almeida, século 21. Aí você pode localizar aí e acompanha certinho. Agora, é uma questão de opção, né? Andar com a Bíblia também a gente se identifica mais. Não é verdade? Então eu faço as duas coisas. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, apenas os versículos 1 e 2. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém. A cada dia aumenta a luta do mundo contra a igreja, porque é a luta da carne contra o Espírito de Deus, da mesma maneira. E o mover maligno tem agido, como sempre, com o objetivo de neutralizar o projeto de Deus na vida das pessoas que estão em Cristo. Como assim, pastor? Muitas vezes fazendo com que elas aceitem algo que não é real. Eu não vou conseguir. Você pode não conseguir, nós não podemos conseguir tudo aquilo que queremos. Mas a vitória final, o Senhor Jesus já conquistou. E nos deu e nos dá gratuitamente em Cristo. Quando a gente vai ver a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que aquele homem passou por situações terríveis, açoites, prisões, injúrias, difamações, perseguições das mais diversas, mas ele não desistiu. E o maior exemplo de perseverança e de tudo na vida, nós temos em Cristo, em Jesus Cristo, o homem. O próprio Deus que deixou a sua glória, deixou a sua majestade e veio ao mundo em forma de homem, nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Então nós temos um Deus que é trino e uno, um Deus que é único, o Deus que nos conhece não somente como Criador, mas o Deus que nos conhece como aquele que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus Cristo, o homem, foi tentado como ser humano algum jamais foi ou será. E ele resistiu às tentações. Ele nos dá o exemplo de que a presença de Deus, a presença do Pai, Ele nos dá o exemplo que quando estamos conectados com o Senhor, Ele não somente nos sustenta, mas Ele fortalece, conforta, consola, capacita. Então nunca estaremos sozinhos. Uma vez em Cristo Jesus, o Deus eterno nos faz templo do seu Santo Espírito. Agora, irmãos, o objetivo de Deus em cada vida é um objetivo para cada vida especificamente. O objetivo que Ele tem para a sua igreja, a igreja somos todos nós juntos, Ele tem e Ele cumprirá, quer aceitemos ou não. Mas Ele respeita a nossa vontade. Quando Ele diz,
Quando Jesus declara: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ninguém permanece em Cristo ou vem para Cristo por força ou violência, não. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor não vê como nós, seres humanos, vemos. O Senhor olha, o Senhor percebe o coração. Agora, irmãos, é preciso sempre salientar que Deus não perdeu o seu poder. Ele não diminuiu ou não reduziu a sua determinação em nos ajudar, sustentar, fortalecer, capacitar, consolar. A família vem sofrendo bombardeios pesados durante muito tempo, para que a família possa abrir mão dos princípios que regem, que são basilares da família, os princípios cristãos, os princípios bíblicos. O modelo de família nosso é o modelo judaico-cristão, e a tentativa de fazer com que a família tradicional ela tenha uma consciência de que ser família tradicional é do passado, ela tem sofrido inúmeras críticas, e mesmo as críticas não sendo verdadeiras, tem abalado aquelas famílias que não têm estado firmadas na rocha que é Cristo. É preciso que os nossos alicerces estejam sendo aprofundados em Cristo, em todo o tempo, em todos os momentos. Precisamos tirar lições para a nossa vida, daquilo não somente que acontece conosco, mas daquilo que a gente percebe acontecendo de um modo geral. Nós começamos já em janeiro, e isso se concretizou durante o ano, estudando, pensando uma forma para a gente incentivar o estudo para as crianças, para as criancinhas. E pela graça e misericórdia do Senhor, isso o Senhor está fazendo nessa igreja. E nós temos hoje uma estrutura onde as crianças, elas estão recebendo a palavra, elas estão sendo ensinadas de acordo com a sua faixa etária, e elas estão recebendo essa palavra de uma forma bem mais efetiva, não somente nos cultos infantis da noite e da tarde, mas na escola bíblica dominical pela manhã. Meus amados irmãos, eu quero que você me entenda o que eu vou dizer. Não é que exista um culto mais importante, todos são importantes, mas a escola bíblica dominical, igreja, ela é fundamental. Eu tenho um compromisso com a igreja de terminar o culto 11 horas, e a gente tem conseguido fazer isso. Traga os seus filhos para a escola bíblica dominical. Na escola bíblica dominical, depois da escola bíblica dominical, 10 horas é o culto doutrinário. Então a sua presença é importante. Então você vem para a escola dominical e depois escolhe se vem para o culto da tarde ou o culto da noite. Mas traga os seus filhos. Lá em Provérbios está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, outras versões dizem, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. Nos últimos tempos nós temos escutado uma frase mais ou menos assim, de uma forma contínua: a nossa liberdade vale mais do que a nossa vida. E é verdade, é verdade. Nos últimos anos, irmãos, a gente tem visto o mover do inimigo levantando-se contra a igreja, mas isso não é novidade, porque sempre aconteceu. Da mesma maneira como o Senhor protegeu a igreja no passado, nos protege hoje. As perseguições sempre existiram, mas o nosso Deus é o Deus de poder.
Ele é a nossa sombra. Olha só, a sombra à nossa direita, à nossa esquerda, a sombra. Ninguém pode ficar livre da sombra, gente. Então Ele é a nossa sombra. Ele diz assim, eu estou. O salmista faz uma expressão, quando ele diz, a presença do Senhor, ela é tão real, que é como se fosse uma sombra. Aleluia. Sabe, irmãos, é importantíssimo para que todos os pais tenham a firme conscientização da necessidade de ser exemplo para os seus filhos e estar ministrando a palavra para eles. Se verdadeiramente estamos comprometidos com Deus, também estamos comprometidos com os seus princípios. Então é impossível alguém afirmar que tem compromisso com Deus e aceitar, incentivar e até mesmo ajudar a colocar pessoas no poder que têm princípios contrários aos princípios bíblicos. Se estamos em Cristo, não podemos abrir mão dos princípios bíblicos, porque são os princípios que norteiam a nossa vida e hão de nortear também a nossa família. Mas a responsabilidade é dos pais. O tempo que a igreja tem é muito pouco em relação ao tempo de vida, ou seja, durante toda a semana. Mesmo que você venha no culto da terça, da quinta, do domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo à noite, são apenas 5 momentos. A responsabilidade de criar e educar e instruir na palavra é uma responsabilidade dos pais. Sabe, irmãos, ultimamente nós temos citado também com mais frequência o texto que está lá em Mateus 24, 35, onde Jesus diz assim: céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Na versão Almeida século 21. Céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca. A palavra de Deus não precisa de complemento. A palavra de Deus não precisa de complemento coisa nenhuma. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus e Ele fechou. É o Senhor que fechou. Ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio. Vai prestar contas com o Senhor. Agora, irmãos, nós temos que cumprir o nosso papel. Eu falei na semana passada que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Consequentemente, criados para fazer o bem. Mas o mal está lá fora, sim, mas nós fomos criados para fazer o bem. E o que está no mundo não é maior do que o que está em nós. O que está em nós é bem maior do que o que está no mundo. O que está em nós é a presença de Deus, é o seu Santo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus nos concedeu discernimento. Discernimento que é a capacidade de análise dos fatos e seus efeitos. Somos seres inteligentes. Tenho dito aos irmãos que na criação, em tudo na criação, o Senhor falou, mas no momento de criar o homem e a mulher, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, ser humano. No momento de criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então é isso, irmãos. Os únicos na criação que tem o livre-arbítrio é o ser humano. Isso significa que, ao deixar a sombra protetora do Senhor, o homem deve assumir suas consequências. A sombra protetora do Senhor não é um guarda-chuva que a gente vai para onde quer. Não, a sombra protetora do Senhor significa, nos dias de hoje, procurar estar vivendo conectados com a palavra de Deus, em obediência, em submissão ao Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor diz assim: sede santos porque eu sou santo, a santificação no sentido bíblico significa deixar, não aceitar tudo aquilo
que o mundo tem como normal e natural, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Cristo. Aleluia! O que muda o nosso ser é o Senhor. É Ele que muda. Somos pecadores, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Somos falhos. É por isso que o Senhor diz, olhando para a frente, o apóstolo diz, falando sobre firmar o olhar em Cristo, ele diz, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas ele também disse o seguinte, Paulo disse, vocês podem olhar para mim, porque eu estou verdadeiramente imitando a Cristo. Isso todos nós deveríamos dizer a mesma coisa, essa certeza absoluta, de procurar fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, não é viver alienado, mas é servindo ao Senhor de todo o coração. Agora, vejamos rapidamente um pouco do ambiente no qual o texto básico foi escrito. Corinto era uma cidade grega, sob forte influência de grandes pensadores e filósofos. E os coríntios, né, eles declaravam as ideias dos filósofos e a sua maneira de viver, a sua maneira de ver o mundo. Antes de conhecer a Cristo, os coríntios conheciam e proclamavam as ideias de grandes pensadores. No passado, eles foram influenciados por elas. Agora, o que demonstravam agora, lá naquele momento, onde o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, é que tais ideias e filosofias continuavam lhes influenciando e estavam entrando na igreja. O culto à personalidade era um movimento da época. Por isso alguns diziam, eu sou de Paulo. A outro, não, eu sou de Apolo. E outros, não, eu sou de Cefas. E outros diziam, eu sou de Cristo. Ora, mesmo seus líderes, sendo cristãos, eram homens. E todos nós precisamos fixar o nosso olhar em Cristo. Porque o homem, seja quem for, vai decepcionar. Vai decepcionar. Mas o Senhor não decepciona, gente. O Senhor nos conhece por completo. Mas Ele nos ensina que devemos chegar diante dEle e clamar. Devemos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. A súplica é uma oração fervorosa. E o que temos presenciado em nossos dias, igreja? Participantes do corpo de Cristo, participantes do corpo vivo de Cristo, se deixando influenciar pelos conceitos, ideias, filosofias, costumes, modas. Irmãos, nós temos que ter a firme convicção de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito, e ali no Calvário Ele levou sobre si as nossas dores, pecados, enfermidades, iniquidades. Ali no Calvário o Senhor Jesus pagou, cumpriu tudo o que tinha sido quebrado na lei pelo ser humano. Ele cumpriu ali no Calvário, lá no Calvário. Ele entrega a sua vida, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, de posse das chaves do inferno e da morte. Aleluia. Agora, irmãos, essa maneira, a igreja precisa ter muito cuidado, porque você pode dizer, mas a igreja usa telão, a igreja usa computador. Sim, irmãos, sim, faz parte do que a gente precisa, mas nós não podemos abrir mão da palavra. Amém? Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós temos que estar firmados na rocha eterna que é Cristo. O que é normal para o mundo não é normal e nunca será normal para Deus.
Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, aí Jesus fala aos seus discípulos, ele diz assim que ele vai estar voltando, eu estou voltando para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou clamar ao Pai e Ele vai mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará com vocês para sempre. Aí ele diz: o Espírito da verdade que vos fará entender a palavra, que vos ensinará, que vos fará lembrar daquilo que vocês estudaram, daquilo que vocês aprenderam nas Sagradas Escrituras. Mas é o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Amém, aleluia. Então, irmãos, nós temos que ter a firme convicção de que somos de Cristo, mas ainda estamos aqui na terra. Aí eu digo sempre: pés no chão, coração voltado para o Senhor, mente fixa em Cristo. Cada passo com muito cuidado. Quando você vai assistir um filme, né, um filme, digamos, período da Segunda Guerra, onde se via muito terreno minado, os soldados iam com muito cuidado, e aqueles que não podiam fazer isso iam passo a passo, onde um pisava, o outro pisava. Irmãos, a igreja do Senhor, nós temos que ir passo a passo. Nós estamos vivendo num terreno minado, onde o inimigo tenta a todo custo fazer desacreditar a igreja, fazer desacreditar a palavra. E Jesus Cristo nos fez sal da terra e luz do mundo. Então, como sal, nós temos que manter a validade. Se o sal perder o seu sabor, para que serve? Para nada, para jogar fora. Como luz, nós temos que iluminar o mundo que jaz no maligno e está em trevas. Quando se diz que o mundo está em trevas, é porque o Senhor é luz, e não existe comunhão da luz com as trevas. Onde existe luz, não há trevas, e se há trevas, é porque não há luz. No máximo que pode se dizer é que a luz está apagada. Se a luz está apagada, ela não serve para exercer o seu papel. Amém? Quem está acordado, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus amado. Agora, hoje, o papel da família tem a sua base no cristianismo. Eu tenho dito para vocês que a família é o primeiro laboratório da vida. Primeiro laboratório da vida. O que a gente aprende em casa? Aprende a respeitar os pais, a respeitar os mais velhos, aprende a obedecer, aprende a cumprir regras. Cá para nós, só para a gente aqui, por que será que muitos do povo de Deus têm tanta dificuldade de cumprir regras? Regras que são estabelecidas para o bom funcionamento da casa do Senhor. O que é que está faltando? Uma entrega real. Na família, a gente ensina para os filhos o princípio de autoridade, o princípio de fidelidade, o princípio de honestidade, fidelidade, perseverança, amor, acima de tudo o amor. O que significa o amor? Até mesmo os irmãos são diferentes. Lá em casa, quatro, cada um de uma forma diferente, mas pela graça e a misericórdia do Deus eterno, todos nós quatro estamos servindo ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se uma família é uma família equilibrada, teremos uma sociedade equilibrada. E de quem é a responsabilidade? É do Estado? Não, o Estado não é para se meter na família, não. A responsabilidade é dos pais. Dos pais. É por isso que não podemos abrir mão da nossa liberdade
vem lá não sei quem, não sei de onde, para chegar e dizer, ensinar para as crianças coisas que não são ainda pertinentes à sua idade. Não, irmãos. Aí eu tenho dito assim: conte para os seus filhos a história da sua família. Pastor, mas teve muita coisa ruim. Mostre as coisas ruins e mostre para eles que aquilo que foi ruim, aquilo não edificou, aquilo não somou. É isso, irmãos. Amém. Glória a Deus. Como poderemos, igreja, abandonar os princípios bíblicos para ceder àqueles que têm desprezado as Sagradas Escrituras? Como podemos deixar de inculcar em nossos filhos a palavra de Deus, se a internet está inculcando tudo que não presta, 24 horas por dia, todos os dias? Não há como citar. E o que fazer? Aí eu vou dizer o que a gente está fazendo, e o que você tem que fazer em casa também: fortalecer a criança e instruí-la na palavra de Deus. Só a criança? Não. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, até mesmo de maior idade, né? Eu não digo melhor idade, não, eu digo maior idade, né? Porque esse negócio de dizer melhor idade é zomar da cara de nós idosos. Não, maior idade. Amém? Que amém fraco, igreja, amém? Deus do céu. Fortalecer a criança e doutriná-la conforme a palavra. É o que o Senhor fala lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Ele diz que é para inculcar, é para falar a criança a tempo e fora de tempo. Sente com seus filhos, faça pelo menos uma vez o culto doméstico. Uma vez, pelo menos uma vez. Pega um texto pequeno, faz uma oração pequena, não toma muito tempo, até que você se acostume, porque os filhos verão os pais lendo a Bíblia, orando. Aleluia. Deus espera dos crentes atitudes condizentes com as Sagradas Escrituras. Olha, irmãos, vejam só, não esqueçam: os pensamentos que alimentamos, as palavras que proferimos e os atos que praticamos são minuciosamente analisados. Pastor, então o Senhor está analisando a gente? É isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Senhor tem conhecimento. Mas quando alimentamos pensamentos, falamos e agimos, aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo está nos observando. Entendeu? Então eles estão nos analisando minuciosamente. Será que aquilo que o pastor está falando, ele vive? Será que aquilo que o irmão tal ou a irmã qual está falando, será que eles vivem aquilo que eles estão falando? Vivemos sim, procuramos viver, mas não somos perfeitos. O único perfeito foi o Senhor. O único perfeito foi o Senhor. Agora, a gente vê quando, lá em Marcos 16, nos versículos 15 e 16, quando Jesus comissionou os seus discípulos, ele declarou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui não é o batismo nas águas, porque o batismo que salva é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Como assim? Quando nós cremos que a morte de Cristo foi a nossa morte, a sua ressurreição, a nossa ressurreição para uma nova vida, é esse o batismo que salva. E o batismo nas águas é necessário, sim, é o cumprimento de uma ordenança deixada por Jesus à sua igreja. Então, como discípulos de Cristo, nós precisamos ter autoridade diante dos homens para continuar testemunhando de Jesus Cristo. Então, meu irmão, pague suas contas em dia. Não compre além do que você pode pagar.
cumpra a sua palavra. Se você diz, eu vou chegar às 16 horas, chegue 5 para as 16 horas. Chegue às 15h55. Não pode? Liga. Está vendo esse problema assim, assim, vou me atrasar. É assim. A palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Amém? E diz o texto bíblico que passa disso é de procedência maligna. Mas eu vou encerrar. Se você tem compromisso com Deus, você permanecerá sempre fiel. Jesus Cristo afirma lá em Apocalipse 2:10. Ele diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O maior exemplo de fidelidade nós encontramos no Senhor Jesus Cristo, homem. Aleluia. Quando chegar a hora de prestar contas a Deus, o que vai pesar é o critério da fidelidade como discípulo de Jesus Cristo. O que salva é Cristo. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, pela graça de Deus. Mas eu estou dizendo, o que vai pesar diante do Senhor é o critério da fidelidade como discípulo de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Entenda que você não vai fazer tudo perfeito. Não. A gente quer fazer tudo perfeito, arrumadinho. Quando eu comecei o escritório lá na década de 80, não existia computador. Aí batia um contrato, quando chegava lá no finalzinho errava. Aí eu não queria passar a borracha, eu batia tudo de novo. Imagina o tempo que eu perdia. Querendo ser perfeito. A gente pode dar o melhor da gente. Me lembrei agora. A gente pode dar o melhor da gente. Mas a gente sabe, precisa saber que somos imperfeitos. Precisamos aceitar isso. Não aceitar no sentido de relaxar, mas no sentido de procurar melhorar. No sentido de procurar fazer o melhor diante do Senhor. Os filhos são heranças de Deus. São bênçãos incalculáveis, igreja. Agora, são heranças. Então os filhos não nos pertencem. Eu nunca disse para os meus filhos o que eu gostaria que eles fizessem. Não. Qual a profissão deles? Não. Nunca disse isso. Mas eu sempre procurei dar o melhor, como vocês também procuram dar o melhor para os seus filhos. Todos nós procuramos. Mas lembre-se de uma coisa: eles não nos pertencem. Eles pertencem ao Senhor. Quando chegarmos diante do Senhor, prestaremos contas. Prestaremos contas de tudo aquilo que nos foi confiado. Sabe por quê? Porque, como o texto diz, somos apenas dispenseiros a serviço do Pai eterno. Somos dispenseiros a serviço do Pai eterno. Então jamais nos esqueçamos que Deus é imutável em sua natureza e prática. Soberano absoluto do universo. Conhece todas as coisas reais e possíveis. Tem equidade moral, imparcialidade no trato com as criaturas. O seu amor e sua graça são inesgotáveis. E sua fidelidade permanece de geração em geração. E a sua palavra permanece para sempre. Amém?